Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite. Boa tarde para os que estão agora presentes aqui nesse instante. Mas vão ter outros em outros instantes, porque pode ver de noite, de dia, de manhã, porque esse vídeo vai estar disponível. Mais uma vez estamos aqui com conversas de palavras do silêncio, conversas com amigos espiritualmente despertos. Eu queria também agradecer a todos aqueles que têm assistido, participado de uma forma ou de outra, colaborado, que têm se inscrito aí no canal para fazer que a coisa circule para mais pessoas. E hoje nós vamos conversar com Orlando Alves. Orlando, somos amigos há mais de 20 anos. Isso não, simplesmente somos amigos, né? Mas enfim, o fato é o seguinte: Orlando é dentro da linguagem, depois ele vai me corrigir se eu cometer erros nesse sentido. Ele é um achara, ele é vamos, que a gente chama um conhecedor, um erudito do sânscrito, da tradição do shaivismo ou shivaísmo da Caxemira. Depois eu queria, inclusive, que você me comentasse isso, que é o Tantra como um todo. Orlando estudou as grandes escrituras sagradas do hinduísmo, foi iniciado nesse sentido, e se realizou e se adequou, e hoje é um dos baluartes, vamos dizer, baluartes no sentido de uns apresenta o shaivismo da Caxemira aqui no Brasil. Escreveu vários livros, traduziu vários, comentou vários, entre eles os Shiva Sutras, né? Muito importante, recentemente no Ocidente. E também conhece Abhinavagupta, estudou, leu Tantra Loka, e, entre outros, Kesmaraja, grandes sábios, que tratam do tema que nós tratamos sempre, quer dizer, a consciência que somos, como é que a gente realiza isso de fato. Né? Eu pedi a Sumitra que desligue o seu microfone, por favor. Então, nesse aspecto, eu vou. Orlando, fala para a gente do Orlando, homem espiritual, ser espiritual. Como é que o Orlando, quem é o Orlando? Como é que, eu apresentei algumas pinceladas, mas existe algo mais preciso. Como é que, quem é? O que ele apresenta? Esse Orlando, ele é a presença de Shiva, da consciência, se manifesta nesse instante? O que é o Orlando? Conta para nós. Olha, quando a gente se expressa na visão de uma tradição como a adepta, a gente o costume é sempre ser o mais simples possível, o mais sucinto, né? Porque a experiência que acontece conosco, ela é única, ela é interna. Então, não sei se hoje eu vou explanar alguns pontos. A gente vai estar aqui dividindo esse tempo precioso. Eu comecei isso com estudos como as pessoas fazem, sozinhas, né? Mas chega uma hora que você para, você não consegue seguir em frente. No Ocidente tem muita gente convencida que estuda, que consegue sozinha e que tem muitos êxitos. Você tem um limite. Então chegou um momento que eu tive uma apresentação com uma pessoa que eu chamo de Guruji, que é a minha Guruji que me ensinou. Depois desse encontro, isso sem nenhuma fantasia, dizendo de um jeito mais realístico possível, né? Eu realmente tive ela presencial, porque muita gente conhece um guru à distância, né? Muito distante, então é difícil. Eu imagino que é difícil de se desenvolver. Eu vou tocar em alguns pontos nessa conversa sobre isso, para clarear alguma coisa para todos, né? Dentro da experiência que eu tenho. Então, a experiência que eu tive, depois que eu estive com ela, passei a ter praxes de orações, de praxes de processo, as coisas caminharam mais, porque ela estava à frente, porque sabia, eu não. Então, ela passou a me ensinar o que eu não sabia. Aí, com o tempo, você passa a ter no serviço chamado de projeção da consciência, né? Você começa a expandir, você começa a se familiarizar com a consciência suprema, com Deus, com as escrituras, né? Isso, eu uso o exemplo que isso é como velejar no mar, no oceano da existência. A gente fala que o GPS que te leva a um objetivo é o Guru. O objetivo é a deidade. Você tem que se realizar numa deidade. Não pode se realizar sem ninguém e sem adicionar, sem adereçar a um supremo, a uma consciência suprema. Isso pode ser Shiva, Krishna, Durga, Vishnu, mas tem que ter alguém, porque é alguém que deixou uma base de prescrições que, por via de um intermédio que é chamado de Guru, no Shiva Sutras é usado uma referência chamada Guru Paya,
que Shiva revelou no Shiva Sutra que havia é por um Guru. Isso quem falou foi um Deus onisciente. Não é palavras da minha boca. Então, te interrompendo, esse Deus manifestando, Shiva falando, vamos ter que é uma manifestação dessa consciência absoluta, certo? Ele é um aspecto, ou ele é o todo, ou ele é a consciência. Então, o que eu vou expressar hoje é a visão dos Tantras, né? Porque tem gente que expressa, às vezes, a visão do Vedanta, de Shankara. Aí tem umas diferençazinhas, não porque eles são contrapostos, não é isso. É porque é o modelo de processo e a forma que Deus revelou as Escrituras, a praxe do conhecimento, é que distingue a forma que a pessoa se realiza. Então, tem processos distintos, que era o que eu estava falando há pouco sobre um barco, né? Se você pegar uma bússola, a bússola vai ser comparada ao guru. O objetivo é uma deidade, porque o guru te direciona para um objetivo. E a base desse barco, a fortaleza desse barco, para passar no oceano da existência, é as Escrituras. Quer dizer, você tem que ter uma base muito forte, senão você não consegue passar as tormentas, você não consegue atravessar isso. Tá? Então, Shiva, no Shaivismo Kashmira, ele é o absoluto, aquele indefinível. Né? Nas Divinas Orações é dito assim, Atita Panchana, Tava Chamahina Vamanasayo. O que quer dizer isso? A Atita é além da mente, do intelecto e do ego. A mente, o intelecto e o ego é considerado Tita. A Atita é não concebível, a mente, né? Além. Atita Panchana, Panchana, Na, Ma, Shi, Va, Ya. Quando a gente expressa isso aqui no senso místico, iniciático, quer dizer planos acima da criação, além da Trindade. Tá? Dentro da manifestação dos mundos. É tão profundo, por isso que esse verso diz assim, isso não é concebível. Deus é o supremo e absoluto por isso, ele não é concebível. Atita Panchana Tavachamarina Vamanasaya, ou seja, ele é tão supremo que não é concebível pela mente, pela concepção mental. Então você realiza, você compreende, você experimenta esse absoluto através de uma não mente também, porque a mente não alcança, como você acabou de dizer. A própria Escritura já diz isso, né? Não, você não experimenta tudo. Tem níveis que são realmente além do concebível, né? Ninguém pode se convencer que experimenta tudo. Você experimenta até onde é alcançável e possível na existência, porque dentro da existência nós temos uma coisa que é o processo da manifestação. Esse processo da manifestação, ela tem um parecer que pouca gente discute, não sei porquê. Dentro do meu, eu tive que aprender isso e passar por isso. Os tátivas, né? Os 38 tátivas. Exatamente. Então, quando manifesta um, é 31. É abaixo de mais. Então, essas manifestações, o Shaivismo é dito o seguinte, tem pessoas que dizem que nós nascemos e nós somos a consciência de Brahman, e tem gente até dizendo que nós somos a consciência de Shiva. Até aí, tudo é manifestado por uma consciência suprema. Isso é indiscutível. Independentemente de se vê no cristianismo, no Islã, para Allah, para Deus no cristianismo, para Shiva no Shaivismo, para Brahma no hinduísmo ou para Vishnu, ou para... não importa quem que é, né? Mas o que é importante é que, apesar de ser uma consciência suprema, nós estamos sob a densidade limitada, na qual só é possível transladar por um processo. Isso é muito importante pautar. Tá? Não é assim, eu sou a consciência e pronto, mas aí eu tenho que lidar com as limitações, eu tenho que lidar com as intempéries. Como eu disse antes, o barco é um barco, a vida é um barco. E qual é a grande limitação? É o corpo? Bom, a limitação é a manifestação da existência na qual nós estamos. Nós temos uma coisa que quando a gente nasce, na visão do Shaivismo, a gente nasce limitado e esquecido da nossa existência. Se a gente foi uma pessoa, se foi um gato, se foi um cachorro, se foi uma ameba, um protozoário, a gente não lembra. A gente cresce e começa a se desenvolver, lidar com os erros da vida, os percalços da vida. Com a iniciação, se uma pessoa tiver aí a benevolência, né, de ser iniciado por uma pessoa séria, uma pessoa que fale a verdade, eu, pelo menos, acho, na ilusão que eu tenho, na realidade que eu tenho, eu digo o seguinte, que na minha impressão eu ouvi a verdade.
Porque se eu leio uma prescrição de Abhinavagupta, que era um deus, é porque eu ouvi uma verdade. É assim que eu vejo essa referência. A minha humilde referência é essa. Né? Se eu fiz um Shiva Sutras, que Lakshmanadil fez, só 12 pessoas, 10 pessoas fizeram em 1.300 anos, é porque eu ouvi uma verdade. Não com convencimento, estou dizendo para Sim, elucidação. Tá? sim. Então, o campo que nós vivemos, primeiro, nós nascemos obscurecidos. Nós não nascemos dizendo assim, quando uma pessoa expressa assim, estou falando isso não é uma expressão de conhecimento, só de elucidação. Nós somos brahmanos. Bom, nós viemos dessa manifestação. Nós viemos da manifestação suprema, né? Mas nós, para estarmos, se formos nos tornar além do aspecto limitativo, temos que passar por um processo. Então, nesse ponto, entre a nossa existência, nossa realidade e a realidade espiritual, nós temos Maya no meio. E Maya, tem gente que diz que é o passado. Tem gente que se refere a Maya como algo que passou ontem e hoje não importa mais. Maya não é temporal. Sabe por quê? Porque se Maya for temporal, dentro de algumas teorias, o hinduísmo é temporal. E o hinduísmo é um chamado Sanatana Dharma, assim Sim. como Sanatana Dharma é uma lei atemporal, ou seja, ela está todo o tempo. E quando nós emanamos abaixo de Maya, que é quando a gente nasce no plano denso, material, a gente está sobre a lei do karma, sobre as propensões. Quem está sobre a lei do karma? O indivíduo Orlando ou a consciência de Shiva ou o absoluta manifestada em Orlando? Então essa é a ideia. Eu acho que hoje, assim, eu espero que a gente aproveite bem, ou eu me expresse bem. Quando a gente tem uma consciência, a gente manifesta a consciência ligada ao corpo primeiro, que é chamado de Antarkarana. Ninguém pode sonhar com uma hiperconsciência sem processo. Quando você diz processo, você diz o que? Experiência, conhecimento, estudo, entendimento, compreensão? O que seria? Processo espiritual, né? Processo espiritual vou pautar sempre a visão de Cachemira, tá? Para a gente Sim, não claro. pautar a visão de Cachemira, para a gente não entrar num balaio. A visão de Cachemira diz assim, tem uma coisa chamada Baudhanyana e Paurushanyana, dito por Abhinavagupta no Tantra Loka, dito no Tantra Sara, dito no Paratikavivarana, dito no Shiva Sutras. É dito assim que Baudhanyana é o processo dos estudos que encaminham você ao conhecimento do Shastra. E Paurushanyana é o processo que te prepara para conhecer o Shastra, ou seja, é a iniciação, a preparação do conhecimento e da elucidação. Ou seja, se a pessoa não tiver isso durante um período de vida, é mais difícil. É bem mais difícil. Isso não dizendo da minha visão, a visão das escrituras. Se a gente pegar a visão das escrituras, tanto do Bhagavad Gita, do lado do Vedanta, como do lado dos Tantras, vai ter algumas, vamos dizer, muitas coincidências. Por quê? Porque essa visão é expressada de uma onisciência, né? Sobre Maya, sobre os processos, por exemplo. Krishna falou assim, Yesha Daivi Gunamai Mamamaya Duratyaya. Isso está no 7º capítulo do Bhagavad Gita. Então, ele quis dizer o seguinte, tendo manifestado as qualidades da natureza, né, dos gunas, é difícil cruzar minha Maya. Ou seja, como é que é difícil? Aí você vai andando nos ensinamentos, ele vai explicando algumas coisas. Qual que é a outra parte que a pessoa precisa para avançar? Um guru qualificado, um preceptor qualificado. Porque senão ela fica à toa, ela fica bombardeada sem saber como vai fazer. O que é o guru? É aquele que já experimentou e já realizou, vamos dizer assim, essa consciência ou esse aspecto do divino, essa manifestação do divino. É isso? É alguém que se preparou, alguém que passou os estágios, né, de limitação, que avançou de fato, né? Ele geralmente é aferido por alguém. O processo de guru na Índia, agora eu comemorei o Guru Purnima, faz 15 dias. O Guru Purnima tem 10 mil anos de comemoração devido à homenagem que se faz, né, aos preceptores, os antepassados, que foram de um para o outro passando conhecimento. Isso em todas as tradições, vamos dizer, as que eu chamo ortodoxas, né, as que têm a formação de sucessão discipular, de escrituras, de ensinamento real, de tempo ocupado nisso para melhorar a vida de uma pessoa e mudar a vida de muita gente, né?
Eu, E tem, eu poderia dizer, a partir disso que você está falando, de que é necessário, e mais do que suficiente, ter um mestre, ter um guru para se realizar espiritualmente, que ninguém se realiza lendo livros ou, então, ou escutando alguém que disse. Como é que é isso? bom, você pode ler livros, tem livros muito bons, hoje tem muitas transliterações, nós estamos vivendo numa época de muita tecnologia, né? Onde as Sim, pessoas têm muito acesso. Mas vamos imaginar assim, a visão hindu, seja a Shaiva de Cachemira, seja o Vedanta, ela é organizada e ela tem uma linguagem muito bem organizada para expressar cada visão. Por isso que tem diferentes shastras, existe até um estudo de genealogia do shastra, né? Um Karika, um Samhita, um Purana, um Gita, um Sutra. Cada um tem uma característica. Então, uma pessoa normal não entende isso. Ela não entende formação filosófica de uma visão hindu. Hoje, se você ler um texto ocidental, ele vai estar um pouco bagunçado, a visão de explanação, de concepção, de entendimento, porque ele precisa do processo inicial. Ele lê, mas ele não consegue entender muito bem. Então, Shiva deixou pautado assim, Guru Payaha, num dos Sutra, é uma coisa bem curtinha, com um grande compêndio de significado. Tá? O Paya é um processo no Shaivismo chamado Yoga. Yoga é do Vedanta e o Paya é no Shaivismo do Cachemira. A linguagem já muda. O Paya. Guru Payaha. Ou seja, se uma pessoa quiser desenvolver, Shiva diz que é por um guru. Tá? Dentro disso, se você for para o Bhagavad Gita, se você for para o Brahma Sutra, se você ler os Upanishads, vai ter algumas afirmações. Por exemplo, eu vou me lembrar agora, Aparokshana-bhuta, me veio aí, é Vedanta. Ele fala assim, Aparokshana-bhuta é um Upanishad pequenininho, mas muito rico. Ele fala assim, Nigama Acharya Vakesha, Shridheti Bhakti Vishuddha. O que quer dizer? Nigama Acharya Vakesha é uma revelação falada por um preceptor. Nigama Acharya, uma existência, um ser, que é uma pessoa qualificada. Acharya Vakesha, falado por alguém. Shridheti Bhakti Vishuddha, ou seja, isso demanda a veracidade falada por um tratado revelado por alguém qualificado como um acharya, demanda a inclinação da fé naquilo que está falando e a devoção. Isso é falado, isso é unânime. Em todas as escrituras é unânime. Ou seja, quem estiver fora é livre, todo mundo é livre para sim, decidir. sim, sim, sim. Agora, o que eu quero entender um aspecto. O que é dentro do shaivismo da Caxemira, né? Que vamos dizer que é aquele que você está mais imerso, né? Ah, isso não quer dizer que você conhece profundamente várias escrituras, mas dentro do shaivismo da Caxemira, o que é a realização espiritual? O que significa isso? Quer dizer, você falou do tal do processo de aprendizado, de passar, de navegar nesse mar. O que se realiza? O que é a realização? Qual é a meta dessa realização? Ou se Então, não tem meta? tem meta e tem. Eu vou falar de um jeito mais fácil, porque teorizando não tem nem de longe a ideia da prática, né, de uma vivência, né? Mas é assim. Isso começa numa reflexão. Quando os mestres ensinam, tem uma reflexão sobre o conhecimento, ou seja, eles não se deve cometer erro. Primeira coisa, que é para a estrutura de um desenvolvimento só ocorre primeiro por uma aferição precisa. Então, existe uma coisa chamada pratibimba no Shaivismo, que é a reflexão do conhecimento, da Uhum. existência e da manifestação do divino. Essa manifestação, uma delas é a verdade, que é chamada de Satya. Satyam Paramo Dharmaha. O Dharma supremo, dentro do Shastra, é a verdade. Então, a pessoa começa falando a verdade. E dentro desse processo, a pessoa tem os estudos do Shastra, como eu disse, o Baldaniana, ele começa com um senso de inteligência próprio, isso é chamado de Kalaná, né? A criação de ideias segundo a mente da pessoa mesmo, não segundo uma praxe de quem se realizou. Então, por Uhum. isso, a gente faz o quê? Quando a gente está se desenvolvendo, o guru já usou exemplos de alguém que se realizou e ele praticou aquelas prescrições. Shastra quer dizer isso, prescrições, né? De coisas que foram registradas e que de um para o outro é passado na prática para que seja mais compreensivo. Por isso que muita gente não entende o Shastra. Ele fica tentando teorizar algo que às vezes é aplicado. Tem um registro, mas tem aplicação. Se você olhar aqui,
Aqui tem 112 tipos de yoga, só aqui. Ó. Isso é um tratado do Shaivismo. Ninguém imagina uma coisa dessa. 112 processos só aqui, do meu lado. Isso ninguém faz tudo. Por quê? Porque todos realizaram. Então, geralmente, a pessoa começa em um nível, vai para outro nível, vai fazer, dependendo do que vai fazer, um processo já realiza. Então, ela precisa, de fato, de uma praxe passada, anos de maturidade, porque uma pessoa não faz isso da noite para o dia, não é em 6 meses, não é em 8 meses. Perfeito, perfeito. Você falou uma palavra-chave, que é o tema que eu quero trazer para a nossa conversa, mas em geral também, o tema da maturidade espiritual. O que você diria isso? Como é que você traduz isso? Precisa do tempo, porque nós vivemos no tempo e espaço, que é o que eu comecei a falar no começo sobre Maia. Nós descendemos. Então, isso só é ultrapassado, essa barreira, com a iniciação, com a Diksha, a preparação de alguém. Hoje é entendido Diksha que a pessoa recebe no final de semana. A coisa está bem difícil, bem, vamos dizer, piegas, né? Recebe ou não recebe? Eu sei que você tem uma crítica com relação a isso, eu também tenho, mas recebe ou não recebe? Ou é mais uma ilusão que ela vive? Não, então, nós vivemos sobre a concepção do karma, às vezes de ação e reação. Você não pode estar vivendo a vida de qualquer jeito e simplesmente receber uma bênção. Isso acontece em algumas histórias, mas na realidade não acontece. Porque quando a pessoa recebe uma bênção, a kripa, nós chamamos de kripa, né? A kripa, ela tem a ver com um processo longo. Os Shastras medem tempo de dedicação a um Deus. Tem um tempo medido na vida humana, dentro da vida que a gente fala, dentro da realidade existencial. Existem medições até do quanto uma pessoa ora para ela adentrar um estado de consciência. Tem medições. Ninguém imagina que tenha isso, mas tem. Por isso que muita gente não se realiza. Ela não tem ideia de como são feitos. E outra, quando a pessoa avança, ela começa a fazer que tipo de processo? Ela entra num processo avançado. Por exemplo, o que a Bhignavagupta orou, eu oro. Minha guru orava. O que Durvasa Rishi fez, que foi no Rudrayama, ele fez, por exemplo, 1000 nomes. Eu faço hoje aqui, transmito aqui, qualquer pessoa pode ouvir. Mas eu precisei de 10 anos. Não foi um ano, não foi uma viagem da Índia, nenhuma luz especial que passou, não foi isso. Então, nós temos uma coisa que é níveis de yoga. Então, nós temos o yoga dual, nós temos o yoga dual com não dual, que é o Shakta Yoga. Dentro do Shakta Yoga, eu, em especial, recebi a iniciação de uma mulher. Isso dizem que tem uma chance em 1 milhão de você ser ensinado por uma mulher dentro do Shaivismo de Kashmir, e até na Índia. É difícil, né? Então, esse sistema, que tem, inclusive, dentro do Kashmir, ele é chamado de Kalinaya. Ele é bem específico e bem confidencial. Acho que é a primeira vez no Brasil que eu falo disso. Primeira vez. A não ser em círculos fechados que eu comento. Então, eu vou comentar isso para ficar mais claro. Dentro de Kalinaya, você tem um processo vindo de uma mulher potente porque você acelera o seu processo dentro das influências espirituais. Você está orando para erradicar karma, que é uma pessoa com karma. O karma não quer dizer uma coisa ruim, é algo que acumula numa pessoa e impede ela de avançar em alguns pontos. Quando eu faço uma leitura de mão e pego 9 planetas, cada um tem propensões maléficas e benéficas. Se eu pegar uma propensão de Júpiter, maléfica, uma pessoa não avança no caminho espiritual. E ela precisa de um processo para erradicar isso. Precisa de remédios, precisa de algumas coisas astrais, que são prescrições reveladas, e ela avançar. E eu passei por tudo isso, e hoje eu passo a mesma coisa para algumas pessoas poderem avançar. Então, dentro do Kalinaya, a gente tem o processo das escrituras de um jeito mais filtrado para aquele tipo de yoga, e lá desenvolve uma coisa chamada Kalana. Kalana é diferente de Kalpana. Kalpana é a construção do pensamento e ideias próprias sobre a meditação. Alguém diz que se realiza, outro fala que está avançando sozinho, outro fala que entende. Kalpana, não. Kalpana é um processo, Kalana, aliás, é um processo onde as atividades do divino são manifestadas através daquela característica da iniciação. Então, isso é um processo bem confidencial, bem específico na prática. Então, ali é examinado minúcias, é examinado confidências do conhecimento. Não tem tudo público. As pessoas acham que estão, a maioria acha que estão entendendo, por isso precisa de tempo, por causa da confidência. Existe isso no conhecimento. Confidência, ou seja,
Se você pegar Abhinavagupta, a maioria das pessoas, se eu fizesse uma pergunta básica, elas não saberiam, porque não está traduzido os tratados de Abhinavagupta. Só alguns, são muito poucos dos que ele fez até os 38 anos de idade. Ele fez 40 tratados. Só o Tantraloka precisa de 10 anos na vida humana para entender. 8 a 10 anos com um estudo bem preciso. Né? Eu já passei os olhos, eu diria para você que li 1 ou 2 capítulos e continuo, vamos dizer, navegando no Tantra Louco da Abhinavagupta. Eu queria avançar com você o que é a realização espiritual, então, dentro do Shaivismo? Você realizou? O que você realizou? Você, Orlando, o que realizou? Então, dentro do processo, quando a gente segue um processo e avança e consegue estar do lado de um guru, porque tem pessoas que não gostam de ter guru, tem gente que não gosta de seguir ninguém, que acha que ou teve uma experiência ruim, ou não acredita. Quando a pessoa não acredita em nada, tem o senso inserido, manifestado da limitação. Né? Então, quando a gente avança, vamos dizer que uma pessoa avança, o que é avançar? Ela tem que ler, ela tem que aprender o que os antepassados aprenderam. Então, por exemplo, Krishnamacharya, ele escreveu esses 112 tipos de processo, ele só viveu até os 25 anos de idade humana. A gente diz no Shaivismo que ele tinha 1000 anos de experiência, né, de conhecimento. Inserido em 25 anos, ele saiu do corpo. Ele escreveu tratados que hoje as pessoas não entendem, que dizem que estão avançando. Então, quando a gente passa a ler, quando a gente passa a compreender, isso é um deslumbre da consciência suprema. É assim que a gente chama. Fora disso, a gente vai estar dentro de uma área periférica do conhecimento. Você não adentra as coisas, não consegue adentrar. Você fica muito limitado. Né? Então, o processo ele é muito importante. Isso é a minha experiência. O processo ele é vital, ele é sine qua non que uma pessoa atravesse ele e consiga avançar. Né? Não é eu diria que esse processo é um processo de maturação, né? Vamos dizer, como em tudo. Né? Desde a fermentação do pão, ao que seja, entendeu? Você tem que maturar, é um processo alquímico. Né? Muito bem colocado. Por exemplo, orar. O ser humano não gosta de orar. Se eu for falar, eu oro, vou falar assim meu processo, né? É tranquilo. Eu oro 2 milhões de vezes por ano o nome do Senhor Shiva. Eu não conheço ninguém que faça isso no Brasil. Eu sento, isso faz 26 anos que eu estou fazendo isso. Então, por isso que aconteceu. Porque minha mente ficou muito condensada nisso. Então, vou relatar uma experiência. Eu tive durante 30 anos com os sufis. Os sufis têm uma das características é o que eles chamam do zikr. Zikr quer dizer lembrança, rememorar o divino. É exatamente isso que você está falando. Se no Shivaísmo da Caxemira é o nome de Shiva, no Islã, para os místicos, para os sábios do Islã, os sufis, é o nome Allah. E eu não sei quantos milhões de vezes, mas que foi mais de 30 anos, foi repetindo o nome Allah. Agora, isso eu não sei aferir o que gerou, mas que gerou uma série de maturidade propícia para a compreensão e realizar uma série de coisas, não é verdade? A gente não consegue aferir numericamente com uma maquininha lá que você vai medir, porque não é isso. Né? Mas dentro da tradição existe o seguinte, os sintomas que você sente, né, que são uma coisa importante, a felicidade, a precisão, a benevolência, a espontaneidade, a potência energética, porque você está lidando com o divino que te manifesta, então você começa a assimilar, mas precisa, primeiro, passar por certas coisas, porque se uma pessoa não passar nada, é difícil erradicar o karma, ou seja, se ela não passar nada e afirmar que está num estado de consciência, ela está anulando o karma, está anulando o maya, está anulando as praxes essenciais da existência. E aí fica mais complicado. Então eu vou colocar uma questão assim. Hoje em dia, existe o que eles chamam de Neo-Advaita. Tá, você já deve ter ouvido falar disso. Já. Que diz que a gente, essencialmente é assim, você já é tudo, você não precisa nada, você precisa só esquecer e abrir mão do corpo, que você acha que você é o corpo, que você é a consciência absoluta. Certo? Essa é uma, vamos dizer, eu estou resumindo, certo? E existem várias pessoas, mestres, ensinando esse tipo de coisa, falando em satsangas, dando ensinamentos desse aspecto. Quer dizer, você não precisa de... É o que alguns chamam da via direta. Você não precisa fazer uma via gradativa de passar por um processo
de praticar oração, praticar zikr, praticar mantra, praticar ler os textos, mas você já é tudo isso. Isso vai só confirmar o que você já é. Ok. Como é que você lê isso? Então, muito simples. Por isso que é Neo-Vedanta, porque adaptou uma forma agradável de deixar os outros satisfeitos, mas ninguém vai conseguir nada. Ou seja, no Neo-Vedanta, você não lê sânscrito, você não tem exame das escrituras, você não tem processo com guru, e você se realiza não sei como. Então, não tem como acontecer isso, a não ser que os Shastras tenham errado e os devas, os deuses, e Abhinavagupta tenham errado. Shemaraja errou, o Tipaladeva errou, Dhruva errou, e as pessoas do Brasil estão acertando. Então, assim, olha, sem o processo da existência, no Shiva Sutra tem várias passagens, que às vezes eu me lembro que é familiar, diz assim, por exemplo, Jnana Bandhahar. Jnana Bandhahar quer dizer, o conhecimento limitado é uma escravidão. Já começa assim, sabe? Então, ele fala disso do quê? É o conhecimento que as pessoas ficam proliferando segundo a mente delas, segundo o que elas concordam. Elas concordam por uma conveniência, não é porque vai realizar elas. Até porque, para você, se uma pessoa entrar em realização, é fácil falar do divino, porque ela vive aquilo. É fácil ela lembrar de uma passagem divina ou do auspicioso, porque ela vive aquilo. Ela vive do jeito mais natural possível, principalmente a visão do Shaivismo. A gente tem vida em família, é sagrado e espiritual. A gente tem vida no trabalho, é sagrado e espiritual. Não é separado no Shaivismo, mas precisa de um processo para se chegar nisso. Você não consegue dizer assim, eu estou tomando aqui um negócio, uma droga, sei lá o que, isso é sagrado. Não é assim que se funciona o sagrado. O sagrado é uma experiência que transmuta a limitação humana. Tem que transmutar e transparecer o divino através do conhecimento, através da sapiência, através da benevolência, da precisão do que está falando. Isso tudo tem a ver com o divino. Agora, uma falácia entra numa coisa que nós chamamos de bhoga. Bhoga, em sânscrito, é a imitação de algo autêntico. Olha só, o sânscrito já tem essas observações. Tá? Há 1000 anos atrás já tem. Se a gente for citar como por exemplo, tem uma observação dentro de Maia, atemporal, no Shaivismo, que é dito o seguinte, dentro de Maia, por isso que precisa ser, a existência precisa ser passada, né? Diz assim, que dentro de Maia tem 5 manifestações nos tantos e tem mais 3 características limitativas, é chamado de malas. Então, essa, no Shaivismo é até dito assim, Kaladinam, Tatuanam, Aviveku Maya. Kaladinam, Tatuanam, Aviveku Maya. Ou seja, a pessoa vive em Maya, se limita, está no estado limitado porque não entende os princípios de manifestação da existência. Ou seja, como é que ela se realizou sem entender nada? Isso é revelado. Deus passou isso para que nós passemos por um processo. E a gente começa, e isso dentro da existência diz o seguinte, dentro de Maya, dos tátuas, a manifestação de Maya tem umas composições experienciais. Por exemplo, Mala são 3 manifestações que dizem assim, Karma Mala, Maya Mala Karma Mala, Maya Mala e... Karma Mala, Maya Mala, vou lembrar já. Então, são três manifestações de Maya que uma está ligada à limitação com relação a dizer assim, eu sou uma pessoa tão legal, eu sou realizado. Isso no Shaivismo é limitado, que é só uma falácia, não é uma característica. Dentro do Shaivismo, todos somos Shiva? Todos somos manifestação de Shiva? Ou somos indivíduos separados que temos que fazer... Todos são emanados de Shiva, mas não é transcendido. Porque as pessoas acham que estão transcendidas. Isso é um engano, que nem o Brahman. Não é assim. Tem gente que não tem sensibilidade nem para comer, não sabe nem comer ainda. Ela não tem nem domínio do paladar, que é considerado grosseiro. Ela não tem domínio do sexo. Entende? Então, ela precisa ter domínio da existência para se chegar a uma consciência suprema. A gente tem as possibilidades que Deus deixou. As probabilidades são grandes. Essa é a lei do karma, a lei de probabilidades. Lei de ação e de reação. Dependendo da causa, você tem um efeito. Isso é a transcrição chamada de Shatkaryavada, né? Não existe um efeito sem uma causa. Ou seja, o efeito é seguido dos atributos que uma pessoa carrega. Não é do que ela fala. É a mesma coisa eu chegar aqui e dizer assim,
eu estou realizado, eu sou uma pessoa. Não é nada disso. É o que eu vivo que é importante. O que eu passo para os outros. Se eu levanto alguém da cama, se eu faço alguém sair da depressão para ter um senso de felicidade, né, durante o tempo que eu oro, isso são as características da realização. Não é o que a pessoa fala. O que ela fala não quer dizer nada, absolutamente nada. Pode até virar um empecilho. O que é a felicidade? Então, você falou de felicidade. O que é a felicidade dentro do shaivismo? Então, felicidade é um senso que você está satisfeito com tudo. Você não tá vendo a vida de um jeito difícil. Você não está olhando a existência de uma forma dolorosa, né? Você tem um corpo, o corpo vai envelhecer, que por isso que a gente está em maio. O corpo vai ter dores, mas você vai passar melhor por isso do que uma outra que só reclama, né? E outra, se um dia o corpo está cansado, por exemplo, o processo de oração, tem dias que aqui no mato tem neblina impregnada aqui, frio, um frio pesado de 1 grau. A gente levanta de manhã para orar, transmitir para os outros, para que alguém sinta a felicidade. A felicidade ela tem que ser impartida. Ela não é uma coisa que eu falo, né? A pessoa não pode se vangloriar de ter. Você transmite, você exacerba isso. A realização está dentro disso. Não tem a ver com o que a pessoa se afirma. As afirmações que nós fazemos, na maioria das vezes, tendo uma visão mais iniciática, mais criteriosa, a gente chama confidencial, ela é limitativa, ela é limitada, porque ela tem a ver com ego, né? A gente ficar explanando, eu sou bom, eu sou sábio, eu sou inteligente. Isso não gera realizações. A realização tem a ver com os atos, né? Não tem a ver com o que fala. E tem gente que fala que está realizado e não realiza nada. Não realiza ninguém, nem realiza nada na vida. E todas as pessoas realizadas que eu conheci, inclusive minha Guruji, eu, por exemplo, fiz essa casa com as minhas mãos. Coisas materiais, o mundo é materializado por as realizações mentais, ou seja, pelas projeções que as pessoas fazem, sejam as pequenas, médias ou grandes. No mundo material. No mundo espiritual é quando você transmuta a consciência do outro. Esse é o processo da vida espiritual. Então, quando você tem Quer felicidade, dizer, deixa eu entender. Quando você fala transmuta a consciência do outro, transmuta. você está partindo da perspectiva de que o outro não precisa fazer absolutamente nada. Ele precisa, mas você transmuta por um processo. Eu falei no começo do processo. Sem o processo não ocorre nada. Quer dizer, você é um ativador, você, vamos dizer, é mais um elemento naquela alquimia ali que, vamos dizer, acelera o processo de realização de consciência daquele ser, é isso? Sim, porque pensa no conhecimento, você sabe isso, né? Pensa no conhecimento que já está há milênios, né? Aí você pensa tudo isso sem uma pessoa, sem ser passado de um para o outro, sem ninguém conhecer na próxima geração. Não vai acontecer mais, ele morre. Ele só fica vivo. Tem uma coisa na Índia que é falada que é muito interessante, que aqui é muito difícil de assimilar. Na Índia, o Guru é mais importante que Deus primeiro, porque você conhece ele primeiro, e ele é tátil para você. Tá? Então, por isso que o Guru é importante, por isso o Shiva diz Guru Payaha, como tem outras prescrições em outras escrituras, de outra forma. É porque alguém está mais próximo de você. E alguém, pode ser que tenha montes que enganam, mas tem muitos que sabem de verdade. Tem muitas referências no mundo. Eles não são os mais populares, né? Não são as pessoas mais populares do mundo, você sabe disso. As pessoas que estão mais contidas, estão mais dentro da vida espiritual, elas não estão preocupadas com marketing, elas não estão preocupadas com as conveniências materiais, elas estão preocupadas com a existência de uma outra forma, que é a forma que elas atingem o outro, vamos dizer, beneficamente, divinamente falando. É assim que funciona. Tá? Então, a gente poderia falar que a tradição espiritual, aí falando do shaivismo, que é a que você vive mais cotidianamente, que você está aí há mais de 30 anos, quase 30 anos, uma tradição espiritual ela é fundamental no processo de realização espiritual, vamos chamar de iluminação, do despertar espiritual de um ser humano? Tudo que uma pessoa precisa conhecer ou que ela não conhece nem concebe está dentro, preservado nas tradições espirituais. Tudo. O átomo, a divisão do átomo, eu posso citar nomes de um adepto, tinha o Swami Ramalinga, quem puder depois anota isso e vai pesquisar a vida dele. Ele tinha 20 anos de idade, era chamado um Muni, né, um bicho. Ele descreveu a composição do corpo bioquímica Segue. no estado de onisciência. Ou seja, tudo que você imagina
que é processo que pode acontecer com uma pessoa, e isso está contido nas tradições, nós chamamos de sampradaya, né? Doutrinas tradicionais ou sistemas que merecem fé. Quando você vai para as adaptações, o neo-hinduísmo, as invenções de yoga, as invenções de escolas, de mestres, elas não vão funcionar. Não vão funcionar. Na verdade, a maioria tem até escândalos, porque o processo fica contrário, né? O efeito, como eu disse, o efeito é sempre seguido de uma causa. Se a causa é ruim, o efeito não vai ser bom. Não dá para mudar isso, porque é kármico. As nossas ações acionam uma lei kármica, né? A lei do universo. E as leis vão confluir ou contra ou a favor na nossa existência. Por isso, se a gente tiver a melhor causa possível, vamos ter os melhores resultados possíveis. Então, a tradição, o que tem importância na tradição? Primeiro, uma tradição revelada por um Deus, não é por um homem, não é inventada por um homem. Primeira coisa. As escrituras, o compêndio de uma tradição é cósmico, não é humano. Por isso que tem muita literatura em sânscrito. Muita coisa é comentada, mas é uma minoria. Ninguém se engane muito. Tá? Os Vedas têm 15% de coisa comentada. São centenas de livros, mas não dá mais que 15% ou menos. O Shaivismo, eu acho que não tem 10%. E tudo que as pessoas acham que sabem do Shaivismo não tem 10%. É muita coisa sem transliterar. Por isso, muitos adeptos avançam. Por que a tradição está viva? Porque tem adeptos desenvolvidos, realizados para isso. Se hoje a gente senta no Brasil e faz uma oração de Durvasa Rishi, olha, e muitos adeptos no mundo fazem, e a gente tem catalogação de quem realmente tem esse trabalho minucioso, vamos dizer, espiritualmente falando, né? Então, a tradição ela é importante porque ela preserva, passa o conhecimento. A pessoa está perguntando se tem reencarnação no Shaivismo. Antes de você responder, eu queria voltar para o tema tradição, querendo usar uma imagem, né? A gente podia pensar que a tradição é uma chuva, né? Que cai do céu. Ela cai verticalmente, né? Vamos dizer assim. E depois você tem o que você chamou de sampradaya, né? Que é o termo hindu, né? Que é ocorrer através dos sábios e dos mestres que vão passando e vão transmitindo essa experiência e esse conhecimento. É interessante porque um dos mestres que foi dito que era um dos mestres do Neo-Advaita, entre aspas, aqui no Ocidente, que foi Nisargadatta Maharaj. Nisargadatta tem uma sampradaya, que vai beber lá atrás em vários mestres do Advaita Vedanta, entendeu? Antipannana Krishna Menon também tem uma sampradaya muito extensa, que bebe nos grandes sábios, nos grandes mestres e vai aí nas grandes escrituras. Independente de se eles ensinam que você já é tudo. Mas existe toda uma prática, vamos dizer, de sábio para sábio, de mestre para mestre, de mestre para discípulo. Porque, na verdade, o mestre e o discípulo é uma coisa só, certo? É uma sabedoria só que vai se realizar, como você falou, através dos shastras, através de práticas, de técnicas e tudo mais, certo? Mas existe essa chuva que cai do céu e esses rios que correm e espairam pela humanidade, vamos dizer. É assim, Aloysio. Na prática, na realidade existencial, nós temos uma coisa do Shaivismo chamada de teísmo absoluto e realismo espiritual. Isso é um jargão de dentro do Shaivismo de Cachemira. Para se acreditar em coisas que funcionam, não em qualquer coisa, tá? Então, quando a gente tem uma relação de mestre-discípulo, no Vedanta é chamado parampara, a passagem de um para o outro. No Shaivismo é chamado Guru Algha. Tá? A relação de mestre e discípulo. Como é que ela ocorre? Ela só ocorre por uma prática. Se tiver compatibilidade, se o discípulo tiver compatibilidade de quem recebe, compatibilidade de quem emana conhecimento, acontece um processo. Então, o processo, às vezes, não acontece por incompatibilidade de um dos lados. Este é a busca desta verdade dos dois lados, ou seja, quem está impartindo, encontrar alguém que sabe receber isso, e quem está buscando encontrar alguém que passe isso. É aí que acontece um processo. Sem isso, não acontece. É por isso que está dando muito erro na espiritualidade. Tem muita contradição. Entende? Então eu compreendi. Eu só queria aferir continuando dentro dessa história da imagem que eu usei da tradição, e as escrituras, e você conhece melhor que eu aí, que nós aí, quando caracteriza o tempo que vivemos como Kali Yuga, né? A idade vamos dizer, a idade das trevas, a idade, enfim, toda a inversão da inversão de tudo, essa pseudo-espiritualidade dos tempos de hoje seria uma característica da Kali Yuga?
Nós temos uma propensão que foi ocorrendo em cada era, né? Na era de Satyayuga tinha 100% de conhecimento, segundo as escrituras, e é revelado isso é registrado. Dizem que no Shaivismo de Caxemira, na era anterior, chamado Dwapara Yuga. Dwapara Yuga, segundo a revelação do Urvasarishi e de Triambakaditya, disse que na era anterior não precisava de escrita. As pessoas passavam conhecimento e as pessoas já aprendiam em sânscrito, tá? Não era numa língua comum, porque tinha onisciência. Na era de Kali Yuga, o que faz a pessoa mudar o status existencial dela é a Diksha, a iniciação. Essa preparação de parte do tempo da existência faz ela voltar a uma condição de estar numa outra era, fora de Kali Yuga. A única coisa que eu conheço que tira uma pessoa disso, isso está fora da inteligência, da pessoa falar 10 línguas, dela dominar uma ciência física, o átomo, é diferente. Estou falando de estados de consciência. Para a pessoa conseguir certos estados de entendimento, ela precisa da concepção da Diksha. Então, independente de estar em Kali Yuga, Kali Yuga é mais difícil, a era que estamos vivendo é uma era, vamos dizer, que baixou o nível humano de interesse espiritual. Essa seria a exatidão sobre isso. Baixou o nível de interesse por causa de Maya. Maya está manifestado. E é isso que eu pautei no início, que é muito importante, porque tem praxes no meio manifestadas que são muito claras e elas são atemporais e elas atingem as pessoas. Nos atingem. Se a gente não ultrapassar, elas nos atingem. O processo ele serve para isso, para você sofrer menos e furar o cerco. A iniciação quer dizer com isso. Então, tem escrituras para adequação de Kali Yuga. Por exemplo, os Tantras, eles foram reformulados em Kali Yuga para isso, para adequar essa era e realizar muita gente. E nós temos uma sucessão discipular de pessoas, eu vou falar no Shaivismo, excepcional. Eu poderia contar histórias aqui que, assim, muito auspiciosas sobre a transcendência, né? Até com a minha guru, até com a vivência da minha guru, né? Eu sou de uma tradição que o avô dela é encarnação de Tucaran. Tucaran, 400 anos atrás, ele foi aos céus, na frente das pessoas, com corpo e tudo, ele ascendeu aos céus. Eu sou dessa descendência de Guru Tsi. Então, a gente vê transcendência, experimenta, sente, né? Se dedica a ter essa clipa, essa benevolência divina. Então, independente de Kali Yuga, por que acontece? Para quem se esforça, tá certo? Para quem no Shiva Sutra diz assim: Prayatina Sadhakaha. Prayatina Sadhakaha quer dizer aqueles que se esforçam e se empenham podem chegar ao deslumbre da consciência. Shiva Você falou esforço. Tem esforço, dentro do Advaita Vedanta e dos ensinamentos mais contemporâneos, e alguns sábios mestres estão falando, diz que o caminho é sem esforço, porque quem faz esforço é o ego, é a mente, certo? É um indivíduo. Sim, E aquela pergunta, até que ponto o Orlando, indivíduo, pessoa, ele decide alguma coisa? Você controla seus pensamentos? Você controla as suas sensações corporais? Controla as suas percepções? Você decide o seu caminho, a sua via espiritual? Olha, eu estou com 53 anos. Eu só fui ao médico uma vez, porque eu construindo a casa, eu tive uma baixa de cansaço na época e na febre amarela ela me pegou. Eu nunca tinha ido a um hospital na minha vida, né? Então, na matéria, eu estou bem resolvido. Na prática. Porque muita gente fala de espiritualidade, mas na prática não funciona, né? E a outra coisa é, a gente não está preocupado em controlar, a gente está preocupado em se desenvolver e condensar-se no divino. É diferente, tá? Essa preocupação de controlar, ela é brahmânica, ela é do Vedanta, ela não é do Shaivismo. Quando eu falei esforço, é uma forma de falar de intensidade dentro de um processo, tá certo? Disponibilidade poderia ser? Disponibilidade? Intensidade. Você tem que ser intenso, porque você pode ter disponibilidade para orar, mas não ter intensidade para levantar, não ter esforço para levantar e ser intenso. Então, a palavra melhor seria entusiasmo. Pode ser, pode ser. O entusiasmo ele vai estar ligado a um estado emocional. Não, eu estou falando entusiasmo que vem do coração mesmo, não de emoção. Se for a parte espiritual, eles falam dessa coisa do empenho, que é quando você se identifica, é mais fácil.
a mente levanta sozinha, ela tem um horário biológico, ela não cansa fazendo certos processos, né? Na época que eu escrevia, eu lembro que eu dormia 3 vezes por semana, e eu tinha gente em casa para isso, para ver isso. Eu dormia 3 vezes por semana, o resto era para escrever à noite e de dia trabalhar, atender as pessoas, fazer meu trabalho normal. Então, isso se chama domínio da matéria, né? Você suplanta ela para poder você conseguir, dentro do campo da consciência, não ser afetado por coisas de doença, virose, essas coisas todas. Não que você não possa ser, mas se você for afetado, você vai passar melhor por isso. Uhum. Né? Isso não quer dizer que as pessoas não ficaram doentes com onisciência. Elas podem ficar, o corpo está exposto, mas elas podem passar muito melhor e elas podem se autocurar. Quando eu fiquei doente da febre amarela, eu passei por aferição médica e regenerei o meu fígado. Né? Isso passando por um exame para ver se tinha realmente acontecido, e combinei com a médica de orar e não tomar remédio. Então, isso acontece. Isso não é algo excepcional. Para quem já faz isso, não é excepcional. Tá? A questão é o tempo, outra coisa, do ser humano. O quanto ele aguenta. Essa é a questão do processo inicial. O processo inicial sobrepuxa a existência de uma pessoa. E muitos não aguentam isso. E é aí que está o processo da realização. Né? A realização não é o processo espiritual não é uma curtição. Não é um processo de faculdade, que você demora 4 anos na faculdade, depois você vai trabalhar. Você passa por um processo, você vive ele mais intenso depois que você aprende. Né? E muitos não conseguem chegar nisso. Muitos desistem antes e vão para outra coisa, pulam. Então, por isso que muitos processos não funcionam. Dentro da lei do karma, a gente vive um paradoxo. Né? Ninguém consegue precisar. Dentro das escrituras fala que a gente domina 1/3 do karma. Você não domina todo o karma. Porque existem as coisas fora do seu controle. Um carro que pode te atropelar está fora do seu controle. Um buraco no chão pode abrir, já aconteceu na vida. Uma pessoa ser sugada por um buraco. Ela não está dentro do controle de ninguém. Dentro desse processo, existem, vamos dizer, terminologias tradicionais que é Jnani e Bhakti, né? Vamos dizer, a via do conhecimento e a via da devoção. Dentro da tua experiência, como é que se equilibra? Como se coaduna? Ou um exclui o outro? Como é possível? É possível ao devoto, né? Vamos dizer, você inclusive se autodenomina devoto de Shiva, realizar o conhecimento que Shiva manifesta, ou seja, Shiva e Shakti, Shakti é a manifestação, Shiva é o absoluto, vamos dizer. Como é que isso se equilibra? Então, Shiva e Shakti é uma coisa só. A gente diz nos tantras, no monismo, como o fogo e o poder de queimar. A gente pergunta assim, se alguém conseguir separar, eles são 2. É um só. É só para entender, né? É só para compreender. Então, o sistema de Jnana, no Shaivismo, é ligado à Vidya. Vidya nós chamamos de conhecimento limitado. Por que limitado? Porque dentro da manifestação dos tátuas, uma das manifestações de Maya é Vidya, conhecimento. Olha só, que coisa curiosa. Todo mundo acha que conhecimento é o máximo. Então, no Shaivismo tem Pratyaksha, Vidinhana. Meu nome, por exemplo, é Vidinhana Acharya. É uma pessoa que distingue a forma de ver as coisas para não ter engano. Então, essa é uma das práticas do Shaivismo, a distinção do conhecimento. Vidya está dentro do campo do aparato humano, psíquico, do intelecto, da mente e do ego, principalmente do intelecto, da elaboração do intelecto. O intelecto é um aparato importante, a mente é um aparato importante, porque ela é o veículo, né, que nos leva ao espiritual, a nos fazer entender, assimilar as coisas na existência. Mas não se pode ficar nisso. Tá? Nisso você vira inventor, vira físico, vira muita coisa, mas não chega na hiperconsciência. Então, no Shaivismo, conhecimento, como Patanjali e outras concepções, são chamadas limitadas. Tá? Porque você tem que chegar em Abhinavagupta. Se não chegar nele, é limitado. Tá certo? Então, e Abhinavagupta era um deus, não era só uma pessoa, disse que ele era um homem, mas ele saiu do corpo com mais 1000 pessoas. Entrou numa caverna, né? Tá? Então, ele saiu com mais 1000 pessoas. Isso nunca aconteceu na Índia, em toda a existência, em 10.000 anos. Nunca aconteceu. Então, ele era chamado uma encarnação de Shrikanta Bhairava, a manifestação de Shiva para o Shaivismo de Kashmir. Ele era considerado a encarnação viva de Shiva. E ele provou isso. A onisciência dele, até hoje, quase ninguém entende ele. Então, isso é uma prova. Então, assim, nós prezamos o estado de distinção do conhecimento. Depois nós temos Pratyaksha, nós temos Chetana, nós temos Chit,
Nós temos outras coisas, né, descritas em sânscrito, e medida com os sintomas prescritos segundo a Bhinavagupta. Tem os sintomas. Quer dizer, tem como aferir Tem como aferir a realização de consciência daquele ser. Tem como aferir pelos Shastras e eu posso olhar pela mão, porque quando a gente olha a quirologia hindu, ela foi revelada por Skanda, o deus Marte. Eu, pelo menos, o que eu faço é velado por Marte, pelo deus Marte. E eu posso olhar 10 mil padrões e posso olhar uma pessoa realizada, como eu posso mostrar minha mão para alguém e mostrar os sintomas. É medido isso de Vivekananda, de Krishna, do deus Krishna. Ele tinha uma suástica, né? Na mão, por exemplo, que é um símbolo de quem superou Dharma, Karma, Dharma, Artha, Kama, Moksha, ou seja, todos os aspectos da existência, né? Tem gente que tem na mão. Eu tenho desse lado aqui, essa suástica bem aqui. Você tem um tridente, eu tenho um tridente aqui que é domínio das ciências espirituais. Então, você tem muitos sintomas que são de domínio das... Então, isso é real. O resto é falácia. Só falar, eu estou em Brahman, tudo é Brahman. Isso é uma falácia. Isso tem medição, tem aferição sobre a espiritualidade e sobre a realização. Só voltando a uma pergunta que fizeram, o tema da reencarnação, como é tratado no Shaivismo da Caxemira? É onde nasceu a reencarnação. O Shaivismo tem medição da reencarnação. Faz 4 anos aqui, nós tivemos uma adepta, dentro de um senso, vamos dizer, realista. Eu fiz uma previsão, por exemplo, da saída do corpo da mãe dessa adepta. E ela saiu, de 1 ano, ela saiu em 11 meses. Né? A previsão era chegar em 12 meses, chegou em 11. E no Shaivismo é medido quanto tempo para sair do corpo, os sintomas da morte, é medido os processos do samsara, é medido na existência até quanto tempo se vive, dependendo da prática do yoga. Nós temos adeptos que já viveram 200 anos, outros que já viveram 300 anos, outros que já encarnaram de um corpo no outro, simultaneamente, sem passar pelo samsara. Essas histórias todas existem. Então, tem... Quer dizer, essa é uma ciência, vamos dizer, é uma grande ciência. E eu diria, né, que eu conheço pouco, mas alguma coisa, e experimentei algumas técnicas a nível de bem-estar e de saúde, na alquimia interior taoísta também tem muito disso, entendeu? Tem. Muito claro, muita sabedoria nesse aspecto, entendeu? Lao Tse, eu registrei no meu livro, Lao Tse passou pelo Shaivismo do Sul. Ele foi iniciado lá por Shiva. Sei. Isso aí que eu estou falando, eu registrei num dos meus livros. Quando a gente registra, o Shaivismo ele tem uma prática de catalogação do mundo todo. Né? O Lamaísmo foi fundado por um adepto do Shaivismo. O Lao Tse estudou numa Sampradaya do Sul, com alguns rishis, se tornou um rishi. Poucas pessoas sabem disso. Nós sabemos pelo Shaivismo de Caxemira. Então, Orlando, tem um amigo aqui que está pedindo para falar, o Paulo Leme. Paulo, por favor. Pode falar. Pode ligar o seu microfone, por favor. Está me escutando, Paulo? Acho que... Aí. Alô? Está com você a palavra, Paulo. Ele desligou o microfone. Acho que não está. Então é isso. A reencarnação é um tema complexo, tá? Enquanto ele não faz a pergunta, sim, é um tema que a gente questiona até, a gente refuta até a reencarnação de Allan Kardec, porque ela dá muita contradição com relação à visão hindu. Inclusive, esse tema sobre a realização, né, e processo, isso tem a ver com a erradicação em relação à reencarnação. Então, isso é muito extenso. Sim, eu queria voltar um aspecto, a gente falava do caminho de Jnani e do Bhakti, vamos dizer, do devocional. Existe conflito? O Bhakti, ele realiza o Jnani? Então, não existe essa separação. Isso é no Vedanta que existe, porque tem dualismo. No Shaivismo é uma coisa só. Você só se torna... Quando eu estou sendo devoto, aprendendo sânscrito, fazendo recitações elaboradas, em dias específicos, horários específicos, isso é chamado de Bhakti. No Shaivismo específico é chamado de Shakta Yoga, que é o yoga dedicado ao senso místico, né? A prática mística, a orações que deuses fizeram. Né? A gente vai repetindo. E o Jnana é o conhecimento disso. Entendi. Né? Jnana não, Vijnana, né? Porque Jnana nem chega nisso. Existem umas interpretações que eu li, principalmente, vamos dizer, que vem da França, né? Da França enquanto localização geográfica, em que dentro não só da França, mas alguns eruditos, alguns que estudam o shivaísmo da Caxemira,
de que existem 3 caminhos, né, dentro da via espiritual do Shaivismo, né? O caminho do indivíduo, o caminho da energia e o caminho de Shiva. É fato isso? Então, nós temos níveis de yoga, níveis de processo. Tem uma Nava Yoga, Hum. a Navalpaya. A Navalpaya, que é mais preciso, né? Quer dizer o yoga dual. Então, tem 5 divisões dentro dessa característica. Tá? Depois nós temos Shakta Yoga, que é o que eu mais faço aqui, que é o meu caminho ligado a Kalinaya, que é um caminho que vem direto nós chamamos de Shaktipat, né? Aí é um processo diferente, né? Não dá para explicar isso. Mas qual é a característica dele, do Shaktopaya? Shaktipat é o Shakta Yoga dentro de uma praxe mais realista, ler o sânscrito e reproduzir o que todo mundo fez antes de mim há milênios. Sei. Pronto, simples. E tem o Shambhava Yoga. O Shambhava Yoga é a única tradição da Índia que tem um tipo de Shambhava Upaya que é chamado estado de Shiva, ou seja, de tanto você condensar em Deus dentro de praxes de transcendência, né, dentro do sânscrito, você adentra Shambhava Upaya. Shambhava Upaya não tem praxe, não tem prática, é um estado. Tá? Muitos experimentaram isso. E, geralmente, quem está dentro, como eu disse, lendo, se chegar em Abhinavagupta, se chegar em Kshemarajya, se chegar em Durvasa Rishi, se chegar em Shirikanta, se chegar em Shambhunatha, se chegar nesses grandes oniscientes, é porque também chegou, porque você se compatibilizou. É assim que eu tenho essa referência. Minha guru me deu essa referência, né? Ela me mostrou muito isso. E Mamá, ela sempre leu algo para mim do nada. Até cheguei a ter um diálogo com ela, aqueles diálogos curtos de sânscrito, né, que se fala, que é raro de se ter na existência. Então, quando a gente chega nisso, a gente experimenta algo diferente, porque cada palavra do sânscrito tem uma deidade, tem uma manifestação. E no Shaivismo em especial, nós temos algo que não é conhecido, né? Nós temos um estudo da gramática e temos um estudo chamado de Matrika Chakra. Matrika Chakra é o estudo do sânscrito místico, é fora da gramática. E é isso que muda o jogo, que muda todo o contexto da existência e toda a falácia que o mundo vive falando, que as pessoas vivem falando sobre realização. Isso muda tudo, porque você está lendo o que Abhinavagupta deixou. É difícil. Para vocês terem uma ideia, eu publiquei aqui um livro chamado de Filosofia Samkhya e Filosofia Shaiva. Filosofia Shaiva, eu fiz exatamente isso, Matrika Chakra. Né? Eu descrevi as manifestações segundo o Shastra. A manifestação da criação, todos os tátuas, segundo o sânscrito. Isso não dá para ler nem em português. Está comentado em português do sânscrito e não dá para ler. Não é compreensível a uma pessoa normal. Está escrito só para a ciência poder dar uma examinada e ultrapassar, que é o que os eruditos do Shaivismo fazem, né? Para provar que essa ciência espiritual. Só para isso. Mas... Nesse sentido, Orlando, chegaram umas colegas que são as maritacas, estão aqui no meu terraço, estão participando da conversa. Mas eu queria falar o seguinte: o sofrimento psicológico com relação à morte desse corpo, os conflitos do mundo, isso é algo que vai se maturando ou é uma coisa que se realiza em determinado momento que você abre mão e não tem mais sofrimento? Como é que é isso? O tempo é curto para algumas coisas, né? Para cada coisa, a gente tem 1 hora para falar. Sim, tá bom. Para a gente ir enxugando, vamos dizer de assim. forma rápida. Para cada ação que a gente faz, tem uma deidade tutelar específica, tá? Até para a morte. Então, quando tem a passagem do corpo, a maioria dos adeptos não morreram, saíram do corpo. Eles não passaram por isso. Isso é uma das poucas tradições do planeta que tem essa característica suprema que nós chamamos de Mrityunjaya. É um estado de Shiva que translada uma pessoa, ela pode estar meditando na frente de todo mundo e ela sai do corpo. Alguns até determinam o momento. Então, toda a sucessão discipular do Shaivismo de Cachemira aconteceu isso. Eu até falei de Abhinavagupta, que foi ainda mais excepcional, porque ele saiu com corpo e tudo, com mais 1.000 pessoas. Ou seja, o Shaivismo, quando a gente ora, a gente tem a praxe da iniciação, como eu falei no começo, é para não cair em enganos, porque quando as pessoas estão dizendo que estão seguindo praxe espiritual, definindo certos termos, certas condições existenciais, para a visão do Shaivismo, elas desenvolvem uma energia que impede de avançar, chamada Goratara Shakti.
Horatari Shakti quer dizer energia que impede de avançar espiritualmente. Ela aciona o contrário. Por isso que fica essa falácia pronta, porque ela não consegue passar disso daí. É autoilusão, vamos dizer assim. Uma autoilusão muito forte. E ela aciona forte, porque ela influencia mais gente alimenta essa ideia. Então, dentro do Shaivismo, o que faz a praxe acontecer como eu disse, o empenho, a intensidade e o tempo de vida, que é muita gente diz assim, mas eu vou deixar de viver, eu não vou fazer isso. Bom, isso é o que te dá uma vida, porque você vai sair do corpo. Ou você vai sofrer com a morte, ou não vai morrer. Aí Deus vai, se alguém ganhar a benevolência, pode não morrer. Entende? Então, todos os preceptores, todos, 101%, não passaram pela morte. Você é feliz? Usando uma linguagem bem simples. Eu acredito que sim. A gente fala dentro da nossa ilusão idiótica, eu acredito que sim. Eu nunca imaginei alguém me vendo triste. Eu tenho gente aqui comigo há 15 anos. Mas você com você está em paz, vamos dizer assim. É um pouco melhor que isso. Esse sorriso traduz esse não estado, né? Porque a gente pode até você usar os Shastras como referência, as escrituras, classificar, mas de fato esse é algo que vai permeando, essa maturação que vai acontecendo e permitindo que o resto vai se dando, não é verdade? É uma coisa meio assim. É quando você pega um texto, eu não sei exatamente qual, seja o Tantra Louco, o Tantra Sara, de Abhinavagupta, e começa a ler, você vê que você entra naquilo, é como se você se mescla com aquilo, você se dissolve naquele mar de sabedoria e de, vamos dizer, existencial, vamos dizer. É uma outra realidade. É uma uma coisa. Essas coisas não há lógica para isso. Se uma pessoa usa lógica para a vida espiritual, está cometendo um grande engano. Principalmente quando fala da hiperconsciência, está cometendo um grande engano. Entendeu? Porque a tíntia quer dizer inconcebível, não é. O que é concebível é o estado de uma pessoa. Alguém olhar para ela e ver como ela é, como é que ela vive, o que ela faz, o que ela realiza, o que ela transmuta, o que ela consegue fazer. Esses são os sintomas da realização. O resto não dá para explicar, não é possível explicar. Eu já vi pessoas me perguntando se eu era realizado. Eu acho engraçadíssimo, hilário isso, eu acho muito engraçado. Então, e às vezes eu acabo de orar em sânscrito para ela e ela pergunta se eu estou realizado. Então é uma pergunta maluca, obscura demais. Né? Então, você conhece, é claro, o Ramana Maharshi, foi um grande sábio, um grande santo hindu. Ramana Maharishi. Maharshi, que morreu em 1951, viveu no sul da Índia, tal, em Tiruvannamalai, e que ele teve centenas de milhares de discípulos, muitos ocidentais, muitos hindus, é óbvio, claro, e ele transmitia a sua realização espiritual pela presença do ser dele. E através dessa presença, muitos seres se realizaram espiritualmente, pelo menos a tradição conta isso. Então, ele era do sul da Índia. Todo mundo diz que ele era Vedanta, né? Isso é um engano assim grotesco, porque ele era do sul. No sul tem o Shaivismo do sul, que é o Shaiva Siddhanta. Sim. Então, o Shaiva Siddhanta tem umas classes de adeptos, e ele foi uma dessas classes. Inclusive, ele viveu numa área que era tântrica, né? Não era do Vedanta, né? Não era devoção ligada à prática do Vedanta. Aqui muita gente fala que ele era do Vedanta, Ramana Maharishi. E Ramana Maharishi é um dos santos que nasceu dentro da composição de onisciência, né? Ali onde ele estava, se ora, só a prescrição daquele lugar tem 12 mil anos de devoção, de gente onisciente que orou ali. Então, nesses locais, nascem pessoas como ele. É fácil, assim, é mais propício. Exato, a nascer pessoas. O Shaivismo de Caxemira, quando os adeptos nasciam, eles chegaram à onisciência cedo por conta da influência de nascimento. Eles já nasciam já era filho de outra pessoa onisciente. Então, as orações eram direcionadas para que eles nascessem numa confluência astrológica benéfica à onisciência. O Shaivismo preparou isso muito bem. Durante séculos aconteceu isso. Então, e esse fato que é histórico, relatado de vários discípulos dele que se realizaram por partilhar a presença dele, é exatamente isso que você está falando, não é isso? É o que eu falei, o processo só ocorre se tiver a condição de quem está recebendo e de quem está passando. Sim. Tinha a condição de passar. Quantas pessoas tinham condição de receber
É difícil de imaginar. É bem difícil, porque a característica da espiritualidade é: a minha guru tem onisciência, eu tenho que chegar na onisciência para ter características da Diksha e da Shaktipat. Tá? Se alguém foi lá visitar ele para ter bênçãos, porque vai ter bênção de ver um santo, de ver uma pessoa, de estar com uma pessoa que trabalha espiritualmente, né? A questão é que muitas, por questão kármica, não se realizam. Muita gente reproduz que entra em realização, mas não é essa a praxe da realização, como eu já disse aqui umas 10 vezes. Não é essa a praxe. A praxe é o sintoma. Por exemplo, quem se realizou assim foi Muktananda, por exemplo. Muktananda, ele tinha Nisargadatta Maharaj, aí sim, ele tinha uma identificação intrínseca com o guru dele, ele estudou Shastra, ele peregrinou à Índia, e num determinado... Ele estava em outra área geográfica, física, e num determinado período, ele fundindo existe um processo disso, né? Nós chamamos de... O Shaivismo chama Guru Alga, né? Que você visa o Guru, não é Deus, é o Guru. Então, aí você começa a fundir aquela pessoa que você se identifica, porque você recebe, a gente chama de darshana, a visão divina dela. Sim. Sim. Então, ele conseguiu se realizar por isso. E ele se realizou por uma das praxes que nós chamamos de uchara, dentro do Shaivismo de Cachemira, por uma das práticas do Shaivismo de Cachemira que está nesse Shastra. Daí ele passou a preconizar, né, uma linha de yoga voltada à realização dele. Né? Então, Muktananda tem vários discípulos, inclusive vivos na América, que estão ensinando essa linhagem dele. Né? Ele tem muitos, e ele teve muitos discípulos realizados de fato. Por quê? Porque a gente vê características dessas pessoas. Elas ficaram perto dele, elas receberam dele, elas se submeteram ao processo, porque tem, não sei se essa palavra cai bem, porque muita gente não gosta de alguns termos, mas a ideia é que alguém entenda que, de uma forma ou outra, você se submete, de fato, a um processo de aprendizado. Né? A disponibilidade, né? A entrega. Né? Entrega, exato. É uma submissão. Porque... É uma entrega. Você abre mão, entre aspas, você já está fluindo em você aquele entusiasmo por aquela sabedoria, por aquela experiência, por aquela realização, e você naturalmente se entrega. Aí não tem esforço, é uma coisa que vai se entregando e cada vez fica sendo mais benéfico, melhor. Para isso. Quando você está perto de um santo, você é puxado para isso. Eu lembro sempre que eu falo em mamá, se eu contar histórias de mamá, eu lacrimejo e choro. Sim. Porque toda vez que eu vi ela, eu olhava para os pés dela. Eu nunca olhei para o rosto dela primeiro. Eu sempre olhava para baixo, para tocar os pés dela primeiro, para tentar receber uma benção. Assim, não era por interesse, não era nada, mas a praxe da Índia é que você tenha uma forma muito humilde para que Deus, para que se achegue a Deus isso. E muita gente esconde isso achando que Deus não percebe. E muita gente acaba não aprendendo, não recebe, porque é interno. Então, eu falei de novo, não é o que você fala. Não vai valer nada eu falar para vocês, olha, eu estou realizado, eu tenho onisciência. Não vale nada isso. Orlando, eu acho que de certa forma a gente vai encerrar quase por aqui, mas eu acho que está maravilhosa essa nossa conversa. É uma questão porque você está trazendo elementos fundamentais, que é a questão da tradição espiritual, da linhagem espiritual, o que a gente chama que você falou do darshan, da baraka, como falam os sufis, da herança espiritual, de toda essa que vem, que traz, que prepara, que matura para a pessoa se realizar espiritualmente, para sair do auto-engano, né, vamos dizer. E as tradições espirituais estão aí presentes ainda, queiramos ou não, gostemos ou não, elas estão presentes e estão vivificando, permanentemente deixando viva a humanidade, numa era, como você mesmo falou, da Kali Yuga, que está tudo achatado, que está tudo reduzido. Né? Então, para a gente encerrar a conversa, a palavra está com você. Precisa da disposição das pessoas. As tradições vão existir porque os adeptos são, como eu disse, amalgamados, né, dentro da vida espiritual. Não interessa. Alguns se interessam por marketing, por fama, outras coisas. E tem gente que só se interessa por sentir a transcendência, a Deus, né? Que a gente chama o estado de consciência. Né? Então, o que as pessoas têm que fazer? Se achegar. Quando elas se achegam, pode mudar muita coisa. Pode mudar a felicidade delas na família, a felicidade delas no trabalho, a felicidade delas com o próximo, com elas, inclusive. As pessoas hoje têm muitos conflitos. Né? Então, orar, hoje, se achegar a alguém num lugar que ela enxergue como sério, que a mente dela realmente tem discernimento disso, de
preciso, né, de verdade, de alguém, né, distinto, de alguém idôneo, isso é uma grande benevolência, se alguém conseguir isso. É uma grande benevolência. Então, eu desejo que todos procurem isso e se acheguem ao divino. Obrigado, Orlando. Foi muito boa a nossa conversa. Inclusive, eu não sei se o Orlando ainda lhe divulga os seus livros. Eu conheço todos eles, li há muitos anos atrás, fui lendo quando ele publicava. Sempre, enfim, para mim, o Shivaísmo da Caxemira, eu bebo dele permanentemente, não da forma como o Orlando faz, mas eu tenho certeza que algo ajuda, né? que tá, vamos dizer, levando a gente a essa um deslumbre, a presença, né? Um deslumbre. É um vislumbre essa realização. Orlando, mais uma vez, obrigado a todos. E a todos. A gente vai voltar a conversar, com certeza. Obrigado.